Jesus Cristo respondeu aos discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Com essas palavras do evangelista João, saúdo vocês que celebram conosco este culto virtual neste domingo de Ramos, em que recordamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós estamos iniciando a Semana Santa ou Semana da Paixão e nos próximos dias vamos recordar a instituição da Santa Ceia, na Quinta-feira Santa, a condenação, morte de Jesus Cristo na cruz na Sexta-feira Santa e a sua ressurreição no domingo da Páscoa. Nós celebramos este culto em nome e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Vamos a Ele com as flores, os trigais, com os ramos de oliveiras, com alegria e muita paz. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é alegria, é razão do meu viver, é a vida de meus dias, é o amparo nos bater. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Confessemos com sinceridade e humildade de coração os nossos pecados a Deus e peçamos perdão. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, diante de Ti nós nos colocamos para Te confessar que pecamos. Nossos pecados nos envergonham e nos entristecem, pois com eles Te desobedecemos e nos afastamos de Ti. Distantes de Ti, Senhor, não é possível viver e não vale a pena existir, pois sem a Tua presença e orientação, sempre de novo caímos em tentação. Perdão, Deus, por nos julgarmos autossuficientes, pela rapidez com que julgamos e condenamos, por nossa insensibilidade diante do sofrimento alheio.
pelo desrespeito com toda a vida na terra, por menosprezarmos o que por nós fizeste. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nosso libertador. Tu tens sido o nosso refúgio, e não nos deixe, não nos abandones. E com sinceridade suplicamos o teu perdão cantando. Deus, o nosso Salvador, quer que todas as pessoas sejam salvas e venham a conhecer a verdade. E não é a nossa destruição ou morte que Deus deseja. Deus deseja a nossa salvação. E com essa certeza, anuncio o perdão dos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estar na presença de Deus não nos afasta da realidade em que vivemos. Mais uma mulher foi brutalmente assassinada pelo seu companheiro. O Brasil bate recordes diários de óbitos em decorrência da Covid-19. Cresce o número de pessoas que morrem por não receberem atendimento, pois falta vagas, medicamentos, oxigênio. O colapso previsto não foi evitado. Cada vez mais pessoas, famílias inteiras, estão sendo empurradas para a mais absoluta pobreza. Nossa realidade contrasta com a esperança que perpassa esse dia. Longe estamos de viver conforme a vontade de Deus. Mas, por confiarmos no infinito amor de Deus e no seu poder de transformar nossos corações e essa realidade, nós clamamos. Pelas dores deste mundo
geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Oremos. Nosso Deus, Tu que te revelas na cruz e na Tua palavra, concede que compreendamos o Teu jeito de agir, para que não caiamos em tentação quando nossa fé é abalada e nos sentimos sem orientação. Dá que mesmo nas situações de sofrimento e desespero, seguremos confiantes a Tua mão. Aquieta agora o nosso coração para ouvir o que Tu tens a nos dizer. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor. Ouçamos a leitura do Salmo, capítulo 118, versículos 1, 2, 19 até 29. Salmo 118, versículos 1 e 2, 19 até 29. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom,
e porque o seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga: o seu amor dura para sempre. Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor e somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Aclamemos o Evangelho cantando: a misericórdia do Senhor para sempre cantarei. A misericórdia do Senhor para sempre cantarei. A misericórdia do Senhor para sempre cantarei. Ouçamos a leitura do Evangelho de João, capítulo 12, versículos 12 até 16. João, capítulo 12, versículos 12 até 16. Que esse texto será a base para a reflexão, para a nossa reflexão hoje. Lá lemos: no dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o Rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso o que tinha acontecido. Até aqui, palavras do Senhor. Que a graça e a paz daquele que era, que é e que há de vir estejam conosco neste momento. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo, até hoje, a festa das tendas ou cabanas ou tabernáculos é muito popular em Israel. Judeus de todo o mundo vão até Jerusalém para participar desta festa alegre e colorida, que tem como objetivo recordar os 40 anos de peregrinação no deserto depois que o povo saiu do Egito. Durante a festa, as pessoas devem comer e dormir sob tendas por elas construídas. As paredes podem ser de diferentes materiais, mas o telhado
deve ser feito com vegetal recém-cortado, como folhagem, bambu, madeira, entre outros materiais. E é durante essa festa que Jesus então chega em Jerusalém. Ele não vinha sozinho ou somente acompanhado dos seus discípulos e discípulas. Desde Betsaida, onde esteve para visitar Marta, Maria e Lázaro, a quem havia ressuscitado, pessoas o acompanhavam. Estavam admiradas com o que ele havia feito e depositavam nele a esperança por dias, por vida melhor. E por que essa esperança? Nós não podemos esquecer de que Israel, nessa época, na época de Jesus, vivia sob domínio romano. O povo tinha certa liberdade religiosa, mas a pressão, a tensão eram constantes. Qualquer tumulto, qualquer rebelião poderia resultar na perda de direitos e na invasão e destruição de Jerusalém pelo exército romano. E se isso acontecesse, muitas pessoas morreriam e outras tantas seriam levadas cativas para o exílio. Além disso, havia a cobrança abusiva de impostos, que fazia com que mais e mais e mais famílias vivessem na mais absoluta pobreza. E para piorar, os cobradores de impostos ou publicanos também exigiam o pagamento de propinas. Aquele povo se sentia completamente desamparado, completamente abandonado. Não podia contar nem mesmo com as autoridades judaicas que, por medo de represália, silenciavam. A vida daquele povo não era nada fácil. A tensão, o medo, a fome, a insegurança, a ameaça eram constantes. E quando se vive em uma situação dessas, o organismo, o cérebro busca formas de sobreviver. E cada pessoa faz isso de forma diferente. Algumas conseguem lidar de forma mais ou menos tranquila com situações de tensão e estresse. Já outras sofrem, e sofrem muito. Acidentes, doenças, catástrofes naturais, violência, pandemia, morte, são situações que nos tiram do prumo, provocam uma reviravolta em nossas vidas. Aquilo que era certo, aquilo que era seguro, já não é mais. E quando nós nos deparamos com essas situações, nós reagimos muitas vezes de uma forma que jamais reagiríamos se estivéssemos numa situação normal. Você já passou por isso? Fez coisas que depois você ficou pensando e se admirou de ter feito aquilo e daquela forma? Parece até que não somos nós mesmas, não é? E isso é normal. Nossas reações, por mais loucas que possam parecer, são normais diante de situações anormais. Aquilo que nos aconteceu não deveria ter acontecido e por isso nós reagimos da forma como reagimos. E por que isso acontece? Porque assim somos. Assim Deus nos fez. E assim nos fez porque para Deus a vida é o dom mais precioso que temos e por isso colocou em nós, desde o ventre de nossas mães, o que nós chamamos de instinto de sobrevivência. Fazemos tudo, até o que nós nunca imaginamos um dia fazer para preservar a vida. E Deus nos criou de forma
tão perfeita que, para nos alertar de que algo errado está acontecendo, colocou em nosso cérebro uma espécie de campainha, uma campainha que nós chamamos de amígdala, que quando dispara, nos coloca em posição de alerta. Quando vivemos constantemente sob estresse, perigo ou preocupação, nossa amígdala, essa glândula, não para. Ela dispara, fica disparando o tempo todo. E o resultado é nosso organismo começa a sofrer. Eu tenho certeza, queridas irmãs e queridos irmãos, que o povo de Israel no tempo de Jesus sofria desse mal. A amígdala daquele povo estava sempre, ou pelo menos a maior parte do tempo, disparada. As pessoas sempre estavam em estado de alerta e percebo isso no comportamento delas ou daquelas pessoas que acompanhavam Jesus no caminho a Jerusalém e também naquelas que o saudaram com ramos de palmeiras. É muito interessante observar as diferentes reações. Imagino que as pessoas que nunca haviam visto ou ouvido falar de Jesus não compreenderam num primeiro momento o que estava acontecendo. Por que tanta gente estava indo até o portão e saudando um peregrino como tantos outros peregrinos e que vinha montado em um jumentinho? E que loucura era essa que dominou várias pessoas que estenderam suas capas para ele passar sobre elas? Sim, para tomar decisões, para nos defendermos, nós buscamos nos orientar, compreender o que está acontecendo. Foi isso que aquelas pessoas fizeram e é isso que nós estamos fazendo desde o ano passado. Procuramos compreender o que é esse tal de coronavírus, o que ele causa, como se contamina, como evitá-lo. As orientações, as informações no ano passado e ainda hoje são contraditórias e buscamos quem pode nos socorrer. As pessoas que seguiam Jesus desde Betsaida, onde esteve com Maria, José e Lázaro, a quem havia ressuscitado, e também aquelas pessoas que o receberam em Jerusalém, procuravam alguém que as ajudasse. Algumas queriam ser curadas, outras precisavam de uma orientação, mas a maioria tinha a expectativa de que Jesus organizasse um exército e expulsasse os romanos, ocupando então um trono, governando, fazendo de Israel uma grande nação, como havia sido no tempo do rei Davi. Elas queriam um líder, um salvador que resolvesse todos os problemas. Conosco é diferente? Não. Quantas e quantas vezes nós oramos esperando que o vírus desaparecesse da noite para o dia? Quantas e quantas vezes oramos pedindo por alguém internado, entubado, esperando que no dia seguinte ele ou ela pudesse voltar para casa são e salvo? Eu estou exagerando? Isso aconteceu só comigo? E como é frustrante seguir as orientações, viver sob tensão e ter a sensação de que nós estamos perdendo essa guerra contra esse vírus maldito. Dá vontade de chutar o balde e viver como antes, como se o vírus não existisse. Como deve ter sido frustrante para aquelas pessoas que depositaram toda a sua expectativa e fé em Jesus ao vê-lo arrebentado
ensanguentado pela tortura que havia sofrido. Não, aquele não poderia ser o Messias, o Salvador prometido. Decepcionadas, revoltadas, algumas pessoas foram embora. Outras ficaram e engrossaram o coro que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Outras ainda o negaram, como fez Pedro, ou então lavaram as mãos, como Pilatos. Terrível? Sim. Mas diante de um poder maior que podia matá-las, aquelas pessoas optaram por salvar suas próprias vidas. Faríamos diferente? Me pergunto, como será que aquelas pessoas ficaram depois de tudo aquilo que haviam visto e testemunhado? Conseguiram seguir adiante como se nada tivesse acontecido? Conseguiram dormir, comer, trabalhar tranquilamente? Ou será que sonhavam com Jesus pendurado na cruz? Será que sentiram medo? Meus queridos, minhas queridas, a pandemia está longe de acabar, mas nós já podemos perceber o quanto ela afetou e modificou a nossa vida. Mas cada pessoa reage diferente. Há quem está vivendo normalmente, dentro de uma normalidade possível, é lógico. Mas há também quem esteja sofrendo e sofrendo muito, com transtorno de ansiedade, com insônia, taquicardia, dores, desânimo, cansaço, nervosismo, desesperança e depressão. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso e nos criou de uma forma tão perfeita que nos dá condições de nos ajudarmos. São ferramentas que Ele coloca à nossa disposição em nós mesmos, em nós mesmas. E são coisas simples, mas extremamente eficazes. Sim, é isso, e que são comprovadas cientificamente. E tudo começa com a respiração. Isso mesmo, aquilo que é tão difícil e que pode levar um paciente com Covid a óbito, é o que nos ajuda a encontrar o equilíbrio e diminuir, controlar o estresse. Quando você não se sentir bem, quando você perceber que a sua mente e o seu corpo estão agitados, junte os dedos, inspire e expire. Inspire e expire. E faça isso de forma calma e orante. Quando você inspirar, peça a Deus tranquilidade, sabedoria, coragem, força, enfim, aquilo que nesse momento você está necessitando para se acalmar. E quando você expirar, peça a Deus que leve o cansaço, o desânimo, a tristeza, a agitação, a dor, ou aquilo que está tirando a sua tranquilidade. Inspire e expire.
Inspire e expire. Meus queridos e minhas queridas, é fundamental neste momento que nos cuidemos. Cuidemos de nosso corpo, cuidemos da nossa mente, cuidemos do nosso espírito. Além de seguirmos as orientações sanitárias, evite se expor a muitas horas de notícias tristes, notícias ruins. Ouça músicas que te fazem ter vontade de cantar, ter vontade de dançar, que te deixam alegre. Fale de assuntos leves. Leia um bom livro. Cultive uma planta e faça planos para o futuro. Aprenda algo novo. E principalmente, cuide do seu espírito. Ore muito. Leia a Bíblia. Medite. Tente silenciar os pensamentos e deixe Deus falar com você. Sinta o calor do abraço de Deus. Sinta a presença de Deus junto a você. Sinta que ao respirar, é Deus soprando o sopro da vida em teu corpo. A fé nesse Deus que se fez ser humano para estar bem perto de nós, é o que vai nos manter e fortalecer. É esta fé que sustenta familiares, pacientes de Covid, familiares e pacientes enfermos. Celebrar Domingo de Ramos é celebrar a vida, a nova vida que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo, que é nosso irmão, que é nosso Salvador. Domingo de Ramos é festa da esperança. E por isso, nós colocamos ramos verdes em nossas portas, porque nós sabemos que Deus não nos desampara, porque sabemos e confiamos que Deus está conosco e que nós podemos contar com Ele, qualquer momento, qualquer lugar. Amém? E que a graça e o amor de Deus, que superam todo o nosso entendimento, guardem nossos corações, mentes e lábios em Cristo Jesus. Amém. E com toda a cristandade da terra, confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim.
este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. E eu nada sou sem ti. E perdida estou sem ti. Perdida estou. Tu és Jesus. Tu és. Te amo. Eu nada sou sem ti. E eu perdida estou sem ti. Perdida estou sem ti. Perdida. Perdida estou sem ti. Perdida estou sem ti. Bondoso e eterno Deus, estamos tão carentes de sinais de esperança. As tristes notícias que chegam até nós através dos meios de comunicação nos levam a pensar que não há mais salvação,
Que bom, Deus, que então podemos celebrar o Domingo de Ramos, celebrar a Semana Santa, datas, dias carregados de mensagem de esperança. Falam da tua identificação conosco, falam da tua doação para a nossa salvação e da tua vitória sobre todos os poderes da morte. E que ao sairmos daqui, Senhor, que ao final desta celebração sejamos mensageiros, mensageiras desta boa nova e vivamos a alegria da esperança que provém de ti. Graças te damos, Senhor nosso Deus, por tudo que tens feito por nós. Graças por acolheres o nosso louvor, atenderes os nossos clamores. Graças pelo consolo e por nos ajudares a carregar nossos pesados fardos. Graças pela fé em ti, recurso importantíssimo para lidar com situações adversas. Que cuidemos de nosso corpo, de nossa mente, de nosso espírito, Senhor, para que possamos ser morada do teu Santo Espírito. Deus bondoso, intercedemos pelo mundo. Vivemos uma crise sanitária e humanitária como nunca antes visto. Nós que fomos criados e criadas para encontros e abraços, precisamos nos refugiar em nossas casas. Há pessoas, especialmente as idosas, que há meses não recebem visita de familiares. Ajuda-nos, Senhor, a superar essa crise, pois somente Tu és capaz de nos devolver dias de paz. Pedimos-te, Deus bondoso, que estejas com as pessoas enfermas, as pessoas em recuperação. Muitas estão hospitalizadas, outras tantas estão em casa, um bom número, aguardando o momento de poderem fazer uma cirurgia ou iniciar um tratamento. Cura seus corpos enfermos, fortalece sua fé e esperança em dias melhores. Ajude-as a vencer o medo do futuro. Consola, Deus de amor, as pessoas que sofrem e choram a morte de um ente querido. É desumano não podermos velar nossos entes queridos. É desumano que os sepultamentos tenham que ser rápidos e com um número reduzido de pessoas. Que nossa solidariedade e carinho cheguem até essas pessoas e que teu Espírito Consolador fortaleça quem chora a ausência de um ente querido. Intercedemos também por nós. Em meio ao sofrimento, à incerteza, muitas vezes nos sentimos sós, Senhor, e vacilamos. Necessitamos da tua ajuda. Fortalece a nossa fé. E tudo mais que se passa em nossos corações, a ti ofertamos quando oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde há
onde houver a discórdia, que eu leve a união e a paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e a paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e a paz. Te convido a estender as mãos para receber a bênção que vem de Deus. Que Deus te abençoe e te proteja. Que Deus guarde o teu caminhar. Que Deus te olhe com amor e mostre a sua bondade. Que Deus esteja ao teu lado sempre, de noite e de dia. Que Deus te conceda a paz para viver a vida em plenitude e liberdade. E que assim te abençoe Deus Trino Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a vocês uma abençoada Semana Santa. Reflitam, cuidem-se, cuidem dos seus queridos, das suas queridas, sirvam a Deus com alegria e até o próximo culto. Estrada, conduzimos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure
na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria. Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão.